Oi, gente, bom dia. Então, vou apresentar para vocês a minha proposta de trabalho para o final da disciplina, que aí, como vocês estão visualizando, trata sobre as representações de imigrantes e refugiados na mídia. Dentro dessa perspectiva, eu separei algumas manchetes, né, de vários veículos diversos, para poder fazer essa análise de como o imigrante, né, e o refugiado, como essas categorias têm sido representadas por eles. E esse interesse, na verdade, ele vem aliado com o meu pré-projeto, né, que eu submeti para o PPRE, que é sobre o processo de escolarização dos alunos de origem africana no Complexo da Maré. E do recorte que ainda faltava eu me aprofundar um pouco e entender quem são, né, quem é esse grupo de origem africana que está nesse território e por que está. E aí a gente, né, com algumas percepções e tal, até do próprio meio, adentra nesse recorte sobre migrantes e refugiados, compreender quem são essas categorias, né, de repente, mais para frente, que é o que eu tenho conversado com a Cristina, entender o porquê que essas pessoas estão nesse espaço, né? Se é um caso de imigrantes, estão ali por uma questão de buscar uma vida melhor, condições melhores, né? Entender por que motivos chegam ali. Ou, de repente, refugiados que chegam aqui, de repente, fugindo ou tentando escapar de alguma questão política ou né, de perseguição nos seus países de origem. Então, assim, para constituir o corpus, eu, né, fui pelo sistema de busca, né, do Google, coloquei algumas palavras-chave, né, entre elas imigrantes, refugiados, e fui visualizando, né, como o que está sendo produzido sem me valer de uma determinada mídia. Então, eu não fui apenas no Jornal Globo ou só na Folha de São Paulo, né? Fui acolhendo ali e criando, né, um conjunto de informações para tentar estabelecer algumas análises. Nesse levantamento preliminar, já é possível ir percebendo algumas confusões sobre o conceito, tanto da categoria imigrante quanto da categoria refugiado, e não incluir dentro dessas categorias outras categorias que acabam sendo omitidas ou inseridas em uma dessas duas, como, por exemplo, existe os apatriados, existe os deslocados, existem outros tipos de categorias que não são inseridas nesses dois lugares. E aí é um ponto interessante, de repente, para fazer uma análise mais aprofundada lá na frente, mas não é algo que eu tenha colocado no meu corpus. Mas, como é uma informação interessante de pontuar, né, vale sinalizar isso. A gente tem a base para a nossa análise, né, que é esse corpus, no qual eu tento identificar quais são as marcas verbais ou não verbais que produzem efeitos de sentido. Pensar, né, que é algo que a gente vem pensando muito na disciplina, o quanto que a mídia, né, quanto que a formação, né, discursiva dessa estrutura jornalística é capaz de construir um lugar discursivo para, no caso, né, a categoria de refugiado e imigrante, que é o que a gente está analisando nesse trabalho. Outra coisa importante é que essas publicações, elas são do marco temporal aí de 2020 a 2021. Então, a maioria delas vai estar atrelada a questões da pandemia, de saúde, enfim. E aí, pessoal, a gente tem aí 3 reportagens de 3 mídias diferentes. E dentro dessas reportagens, elas estão sempre inseridas na seção como a gente vai estar no período pandêmico, ou vai tratar de saúde, cidadania,
ou mundo, né? Então, dentro da seção, está inscrita dentro da seção mundo. Coisas que acontecem fora do Brasil, né? Então, já dá aquela noção desse deslocamento, né? É o outro, somos nós e o outro. Essa é a primeira percepção que eu tenho quando eu vi essas notícias. E, gente, eu juntei essas 3 reportagens justamente por elas dialogarem no sentido de sempre uma qualificação nesse campo de exclusão, de embarrear, de invisibilizar. Existe sempre essa construção para esse público, para esse grupo, que deixa entendido, né? Não vou dizer nem subentendido, deixa explícito o quanto que eles não são bem-vindos, sabe? Então, além disso, eu encontrei muitas outras, como ilegais, e determinar tantos outros tipos de generalização que cria nesse imaginário social essa noção de repulsa, né? De que eles não fazem parte, de que não são pessoas bem-vindas. E penso também ser, sei lá, uma estratégia, né, que é discursiva, mas que intervém no interlocutor de forma que o autoriza, né, que autoriza ele a ter atitudes xenofóbicas, talvez, sabe? Então, essa percepção dessas 3 reportagens me bateu muito assim. Um ponto também que me chama a atenção nessa pesquisa é a questão espacial, porque eles estão sendo sempre são atribuídos a eles sempre lugares transitórios, temporários. Então, eles estão sempre em campos de refugiados específicos para eles, essa questão de isolá-los, né? Estão em centros de convivências, estão em abrigos, estão em acampamentos. Então, eu percebo nessa tendência uma questão mesmo de isolar essas pessoas num determinado lugar, justamente para não dar garantias, talvez, de mais uma vez reforçar a questão deles, né, lá no espaço deles e nós aqui, né, e reforçar essa, não vou dizer rivalidade, né, mas alimentar que eles são os outros, né. E outro termo que é recorrente, está associado tanto ao imigrante quanto ao refugiado, é a vulnerabilidade. Que aí dá sempre a entender que a vulnerabilidade é uma coisa momentânea, como se fosse, por exemplo, nesse primeiro título aqui do Globo. Em todo o mundo, imigrantes vulneráveis diante do coronavírus. E aí a gente pensa que eles só estão vulneráveis naquele momento de coronavírus. E, na verdade, a vulnerabilidade, a princípio, ela não tem a ver, né, dentro desse contexto, com a pessoa, com essa condição de saúde, mas tem a ver com os direitos negados ao longo dos tempos, né, a esse público, porque você pensa no caso de um refugiado que migra de um lugar para o outro de uma maneira precária, arriscada, né? E a questão da pandemia, que é o caso aí desse primeiro título, ele só se aprofunda. Então, é um ponto interessante também de tratar no trabalho. Interessante, né, que a gente vai percebendo como é que vai funcionando esses recursos discursivos na construção de uma narrativa que constrói um perfil de imigrante, um perfil de refugiado e tem implicações, sabe? Tem implicações na realidade, vamos dizer assim. E aí eu peguei mais um outro exemplo, que é mais para ir aprofundando o que a gente está vendo, que é da ausência de políticas públicas, né? Essa negação de direito a esse grupo que, por exemplo, dentro dessa título do G1
Nesse título do G1. Para enfrentar a pandemia, refugiados no Brasil se ajudam em iniciativas e redes de auxílio. Ou seja, isso deixa, né, explícito que não há nenhuma ajuda do governo, nenhuma ajuda financeira, nenhum suporte financeiro, ou seja, eles estão largados à própria sorte para se virarem, né? Assim como nas outras duas reportagens que sugerem isso, ou seja, os termos como auxílio, ajuda, solidariedade entram muito nesse sentido, de eles se apoiarem entre si, porque, de fato, não existe nada que dê apoio, né, de forma concreta. Por fim, eu achei interessante também trazer como que o governo, como que o Estado ele é retratado pela mídia dentro desse fenômeno de fluxo migratório. E aí a gente já consegue perceber que o Estado ele vai operar dentro da sua, né, vai se validar, né, nessa questão autorizativa, né, do que pode ou não, né, por exemplo, nesse primeiro título, Bolsonaro anuncia restrição da entrada de imigrantes, ou seja, eu não quero que vocês estejam aqui, vocês não são bem-vindos, que é uma narrativa que vai se reforçando ao longo desse trabalho a partir das diversas óticas que a gente viu aqui. Ou então a função de Estado de fiscalizar, né, de controlar. Além disso, também, por exemplo, no caso dessa matéria do UOL, né, que diz: o Brasil não adere ao ato dos 95 países para o apoio dos imigrantes na pandemia. Então, ali já está revelando que o governo ele não tem o interesse em se associar a outros países para apoiar esse grupo, porque existe uma posição política que é totalmente contrária à vinda e à permanência desses imigrantes no Brasil. Enfim, gente, é um tema que requer muitos aprofundamentos. Eu acho que o principal objetivo é perceber o quanto que esses discursos, enquanto que a linguagem nesse gênero, ele contribui para uma compreensão equivocada, né, do que é ser um imigrante ou do que é ser um refugiado, e o quanto isso pode comprometer o nosso entendimento desses sujeitos, né, e provocar essa sensação de tipo, olha, eles estão aqui para ocupar nossos lugares nos postos de trabalho, eles estão aqui para... Isso tudo endossado pela mídia, então isso para mim ficou muito firme nessa análise, que apesar de ter sido bem... né, a gente foi analisando cada categoria, eu achei que foi uma maneira de tentar revelar, né, essa tática da mídia, que é o que a gente tem visto ao longo do curso, só que dentro da perspectiva do imigrante e do refugiado, que é um assunto ainda bem complexo, porque justamente esses grupos acabam, né, esses grupos de mídia acabam fazendo esse tratamento estereotipado e equivocado. E até para né, exemplificar com uma mídia mais específica, né, porque eu fui tratando das mídias diversas, mas aí eu peguei um grupo da Folha de São Paulo justamente porque eles têm um comportamento assim muito romantizado com relação à imigração e refugiados, né? Vide aí essas matérias, né, esses títulos que eu coloquei aqui no final do trabalho, porque é sempre tratando apesar de aqui tá tudo muito difícil, o refugiado quer ficar, o imigrante quer recomeçar a vida aqui é o terceiro país mais favorável para o refugiado, de recepção do refugiado. Então, assim, achei interessante porque vai na contramão de tudo aquilo que a gente viu aqui hoje.